Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, nos deparamos hoje com a versão escrita por São Lucas das bem-aventuranças. No Evangelho de São Mateus, no começo do Sermão da Montanha, capítulo 5, começa as bem-aventuranças e elas são em número de 8. São Lucas, que escreveu posteriormente, faz um resumo delas em 4 e acrescenta uns 4 ais. Ai de vós. Isso só tem no Evangelho de São Lucas. Vocês não estão vendo o que eu estou vendo ali. É uma graça. Então veja, São Lucas conta em número de 4 as bem-aventuranças e coloca o contraponto também em número de 4 os ais. As bem-aventuranças, poderia dizer assim, são o modo de Jesus dizer como a gente deve segui-lo, como a gente deve imitá-lo e o que a gente deve aprender de humanidade com ele. Nós somos uma paróquia dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Todos os anos nos é recordada aquela passagem do Evangelho que diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Todos os anos, na época do Natal especialmente, eu vos recordo aqueles motivos principais porque que Deus desceu do céu até nós, para nos amar, para nos salvar, assumir um corpo como o nosso, que ser o nosso próximo, o corpo que um dia vai ser sacrificado, e para nos ensinar. Claro, tem a sua doutrina, tem a vontade de Deus, vem nos ensinar quem é Deus, mas principalmente vem nos ensinar como deve ser uma humanidade tal como Deus a quer. Então Deus vive na nossa pele uma vida humana, nos dá aquela sacudida para nos recordar: olha para mim e aprende. Aprendei de mim. Quem mais pobre do que ele, que sendo Deus, se rebaixou ao nosso nível? Quem mais sofreu como ele? Porque tendo dado tanto amor, em troca, ao longo da história, recebe mais ingratidão. Quem mais foi perseguido do que ele, que foi odiado sem motivo? Jesus nos faz uma advertência: aquele que quer segui-lo deve se preparar para passar pelas mesmas situações. Aquela mentalidade, hoje muito propagada no meio das seitas protestantes neopentecostais,
de prosperidade, 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 ela é alheia ao Evangelho. Deixa ele à vontade. Ele não vai matar ninguém, ele nem vai se matar. Isso. Oh, meu Deus do céu. Está vendo? Eu aconselho de começar a tirar o celular da mão. Não agora, porque senão vai ser um chororô. Mas aos pouquinhos. Viu? Não se coloca celular em mão de criança. Você está estragando o ser humano. Aprendam isso. Qualquer psicólogo vai confirmar do mesmo jeitinho, talvez com palavras melhores do que as minhas. Deixa ele bem à vontade. Deixa ele caminhar. Aí ele não vai sair. Aí, muito bem. Pronto, passou a distração, vamos voltar. Onde nós estávamos mesmo? Porque tem hora que me dá um branco também quando tem essas distrações. Oh, Jesus. Então, eu estava recordando que nosso Senhor nos convida a imitá-lo. Nosso Senhor fala que felizes são os pobres, os sofredores, aqueles que passam por sufoco, tal como ele passou. E nos faz uma advertência contra aquela mentalidade de hoje em dia que fala muito de prosperidade, prosperidade, prosperidade. A segunda leitura que nós ouvimos hoje, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que fala da ressurreição de Cristo, portanto, projetando a nossa existência para além desta vidinha, vai dizer o seguinte: se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Vocês entenderam? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a gente busca religião, se a gente busca Deus, se a gente busca Jesus para ter uma vida maravilhosa neste mundo, nós estamos equivocados. Estamos equivocados. Então, quem bota a Bíblia embaixo do braço, cheirando a certos odores, para dizer prosperidade, 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 dinheiro, 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 vida boa, carrão, casarão. Já teve até pastor que botou uma Ferrari dentro do templo para o povo começar a pegar e tomar posse da bênção. Ou vocês já esqueceram disso? Eu não estou inventando não, a internet não perdoa. E olha que foi do tempo que ainda nem existia inteligência artificial, viu? Para ninguém dizer que é uma fake news inventada. Não. Eu ainda estava na minha paróquia anterior, em Itabaiana, lá nos começos, quando esse vídeo se tornou famoso. O pastor entrando, acho que não era Ferrari não, alguém falou uma Ferrari, mas se eu não me engano era o Camaro. Lembra que tinha um tal do carro Camaro, que era só ricaço que tem? Pois, ele entrou com um Camaro dentro do salãozão onde estava todo mundo e o povo botando a mão. Isso é mentalidade satânica. Porque o único na Bíblia que prometeu ouro e riqueza foi o Satanás, quando tentou Jesus. Ou já esqueceram? Já esqueceram? Satanás mostrou as riquezas do mundo e disse: isso aqui tudo pode ser teu, se tu te curvares a mim. Portanto, meus filhos, tomem cuidado quando vê gente usando a Bíblia, o nome de Jesus, para prometer as benesses deste mundo e não para propor quem é Jesus e que devemos segui-lo, que devemos imitá-lo, para ter uma eternidade que vale a pena. E claro, não apenas lá, mas enquanto a gente está aqui, por mais que nos falte as benesses do mundo, por mais que tenhamos motivo para chorar, para passar privações ou por perseguições e incompreensões, nossa vida valerá a pena. Conheça Jesus Cristo. O profeta Jeremias nos adverte: maldito o homem que confia noutro homem e faz consistir sua força na carne humana. Pegando, digamos assim, a mesma linha de pensamento dita no Evangelho e na carta de São Paulo aos Coríntios, podemos dizer da mesma forma: não projete sua realização somente nos limites deste mundinho.
Sua realização tem que considerar também a sua eternidade, meu filho. Sua realização pessoal deve considerar a sua eternidade. Porque se nosso Senhor deixou claro que a nossa existência se projeta para além da morte do corpo neste mundo, então a nossa realização deve considerar esta verdade. Do contrário, corremos o risco de repetir aqueles filmes que a gente já sabe como é que termina. A pessoa encasqueta que tem que acumular bens, tem que acumular dinheiro de qualquer jeito, bem-estar, e por conta disso vende a própria alma. Não estou necessariamente falando de fazer pacto com o demônio, muitas vezes isso é mito, embora que às vezes até fique desconfiado de algumas situações. Mas geralmente quando as pessoas idolatram o dinheiro e o seu próprio umbigo, elas perdem a noção do que é moral, do que é ético. Elas começam a pisotear quem está ao redor. Pisotear, entendam linguajar. A pessoa começa a apontar os defeitos alheios e toda hora querendo fazer entender que ela que tem as maiores e melhores das virtudes. Para que todo mundo detone os outros e diga, fulano é que é bom, olha que beleza. E assim se passa rasteira em todo mundo. O carreirismo toma conta. Quando a pessoa deseja ser importante mais do que os outros, começa a passar rasteira, começa a tramar a queda do outro e assim por diante. Quantas pessoas que para ter fama se submetem até mesmo à prostituição? Quantas pessoas, para quererem parecer o máximo, chegam até mesmo a manipular o nome de Deus? Maldito o homem que confia no outro homem. Aqui também vale a pena recordar os influencers, não é assim que chama ultimamente? Os influencers. Aquele povo que tem canal com não sei quantos milhões de seguidores, por exemplo. Que fica dizendo uma besteira atrás da outra, que fica defendendo qualquer coisa que promova a bagunça, que fica defendendo qualquer ponto de vista que é pura anarquia, que fica defendendo simplesmente a realidade de onde cada um é escravo dos seus sentimentos, de suas paixões malucas, e que fica detonando aquilo que a maioria ainda crê como um valor. Basta ver como a questão da família é tão bombardeada por esses influencers. Você pode ser o que você quiser, não é assim? Você pode ser o que você quiser. Então, se alguém quer ser um estuprador, não é? Essa lógica parece que vai ser uma maravilha para essa pessoa. Você pode ser o que você quiser. Se alguém quer passar a rasteira nos outros para se dar bem, essa lógica encaixa-se perfeitamente, não é? Você pode ser o que você quiser. Se alguém quer deixar de ser gente para ser um bicho, não é? E olha que já tem gente maluca fazendo isso. Já falei para vocês do pai de família, cuja filha, na hora de um jantar, começava a fazer miau, miau, miau. Você quer isso, minha filha? Eu não sou sua filha, eu sou um gato. Essa é? Então o pai mandou ela se levantar na hora de sair da mesa. E mandou pegar um não sei o que, um patê de fígado e disse, pronto, essa aí é a sua comida. Mas eu não gosto. Gato gosta disso. Essa é a sua comida. Ah, também, para fora, gato não dorme dentro de casa. Aí botou ela na varanda, trancou a porta e daqui a pouco ela, pai, me deixa eu entrar, eu não sou mais gato não. Mas é verdade, então essas maluquices de ser o que você quiser, faz alguns idiotas achar que são cachorros e ficam aí andando de quatro, com um negocinho pendurado aqui, às vezes até atrapalhando o trânsito. Essas coisas já estão acontecendo no mundo, minha gente. Maldito o homem que confia no outro homem, é nesse sentido, é nos advertindo que muitas ideias ou filosofias, ou sei lá, ou de ideologias que são propagadas por aí como a coisa última da moda, nem sempre ajuda você a se realizar enquanto pessoa. Na maioria das vezes pode conduzi-lo à frustração. Essa ideia de querer se dar bem a qualquer custo
desde que custe para os outros e não para si, está gerando um monte de gente preguiçosa, depressiva, suicídios, vícios e assim por diante. A pessoa acha que as coisas vão chegar para si igual se faz com o celular. Apertou o botão, já está tudo lá. E de repente percebe que para se possuir as coisas, elas custam e custam caro. E precisa ralar, e precisa trabalhar, e precisa se esforçar. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Por quê? Porque ninguém me dá o que eu quero. Claro, depressão é uma doença psiconervosa que precisa de tratamento médico. Mas a gente sabe que muita gente está caindo nesta doença por conta de mentalidade mal formada, onde prevalece o querer se dar bem, desde que não me custe nada. Essa mentalidade leva a vícios, leva a ansiedade, leva a depressão, leva ao suicídio. Maldito o homem que confia no outro homem e faz consistir sua força na carne humana. Se pusermos para esta vida, se é para esta vida, esta aqui no mundo, na carne, que pusemos nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de pena, porque estaremos fazendo papel de imbecis, de idiotas, de acreditando numa ilusão que nós mesmos construímos, porque o próprio Jesus não iludiu ninguém. Ele próprio disse: quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ele mesmo disse: bem-aventurados, felizes, realizados, terão a vida com sentido que valerá a pena os pobres, os que sofrem, os que passam todo sufoco, porque aprenderam a ser gente comigo. Esses terão uma recompensa grande. Repensemos, meus filhos. Quem faz a nossa cabeça? Estamos aprendendo a ser gente com quem? Com quem estamos aprendendo a ser humanos? Quais são os nossos mestres? Quem convenceu você a agir do jeito que age, a se vestir do jeito que se veste, a cortar o cabelo ou se emperiquitar no salão de beleza do jeito que você costuma fazer? Quem convenceu a você a usar determinada marca, seja no calçado, seja na roupa? Quem convenceu você a ser uma espécie de outdoor ambulante, porque carrega nas suas roupas uma marca chique, de grife? Às vezes se enchendo de dívida, não tem nem como dar um alimento decente dentro de casa ou uma assistência à saúde decente, mas tem dinheiro para ostentar um iPhone, tem o dinheiro para ostentar uma camisa que custa 300 e não sei quantos reais ou coisas mais. Vocês veem a contradição? Precisam refletir. Quem está convencendo você a ser isto que você está sendo agora? Pergunte-se. Muita gente quis ser importante no passado. Muita gente exerceu o poder no passado. Muita gente tomou decisões que afetou cidades, países inteiros no passado. Quem deles é lembrado? Quem deles é lembrado? Quem eram os poderosos no mundo no tempo de Francisco de Assis, o santo? Quem eram os poderosos do mundo no tempo de Santo Antônio? Quem governava a França no tempo que uma freirinha estava trancada no claustro de um Carmelo, Teresinha de Lisieux? Quem governava a França? Você não lembra, né? Quem era o governador da Bahia na época que Irmã Dulce, sem recurso de ninguém, a não ser contando com a providência e a generosidade dos poucos que lhe ajudavam, transformou um galinheiro no hospital? Claro que estou já indo para os exemplos extremos. Tem muitos outros mais.
que por ter aprendido a ser gente com Jesus, fizeram toda a diferença. Os poderosos exerceram o poder, tomaram decisões, mas depois a vaga lembrança que alguns deles ainda nos livros de história têm registrada, nem sempre é a melhor coisa do mundo, e às vezes tomaram decisões sobre situações que hoje não se sustentam mais. Repense, meus filhos, o que é felicidade para você? Seu conceito de felicidade inclui aquilo que você aprendeu com nosso Senhor sobre a humanidade? O que é realizar-se para você? Inclui os conselhos que Jesus deu? O que significaria para você uma vida que vale a pena? E não adianta formular conceitos bonitinhos ou fazer Ctrl+C, Ctrl+V com frases bonitas de internet. Ctrl+C, Ctrl+V com frases bonitas de internet, mas na prática você é um hipócrita que age de forma completamente contrária. 180 graus de diferença àquilo que você propaga como ideias. E às vezes nas redes sociais, com sorrisinhos, com florzinha, com borboletinha batendo asas. Porque é assim, quando você separa o que você crê daquilo que você vive, as coisas não se sustentam. E tem um ditado que é assim: quem não vive como crê, acaba chegando a crer como vive. Não é à toa que surgiu teologia da prosperidade, não é à toa que surgiu todo quanto é tipo de seita, defendendo tudo quanto é tipo de ideia maluca e dizendo que foi o Espírito Santo quem revelou. Quem não vive como crê, acaba crendo como vive. Ou a gente aprende de Jesus, ou então a gente vai encasquetar um monte de maluquice e começar a dizer: Deus é assim, Jesus é assado, isso eu concordo, aquilo eu não concordo, o principal é o amor e assim por diante. Muitas vezes um amor com um conceito distorcido, certamente. Aprendei de mim, diz o Senhor. E um povo que tem o Sagrado Coração de Jesus como seu padroeiro já deveria ter se tocado quanto a isso, não? Aprender dele a ser gente. Uma humanidade conforme Deus é aquela que realmente nos realiza, nos preenche os vazios interiores, tem sentido e nos projeta para a eternidade. Os santos são a prova mais cabal disso que eu estou acabando de dizer. A existência de cada um deles certamente não foi no meio de riquezas, certamente não foi no meio de calmarias ou tranquilidades, mas eles encontraram no Senhor a razão, o sentido, a alegria verdadeira, a paz, a serenidade. Sua existência se projeta para além da sua vida neste mundo. E até hoje eles são lembrados e se tornam inspiração para tanta gente que, no meio de um mundo cada vez mais tenebroso, encontra nesses exemplos uma luz, um norte, que aponta uma direção diferente, que realmente vale a pena. Aprendei de mim. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, estamos completamente equivocados, estamos no lugar errado. Que nosso Senhor nos socorra com a graça de um encontro com Ele, para que, compreendendo o que Ele nos ensina, seja no ensinamento da palavra, da doutrina, da moral, mas principalmente no estilo de humanidade que Ele vive e pede que a gente assuma a mesma coisa, a gente se toque e tome uma atitude enquanto é tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.